Então vamos lá, galera. Vamos falar de clareza. Eu acho que é o meu assunto favorito real, porque o que mudou a minha vida foi ter clareza. Foi ter clareza de onde eu queria chegar. E clareza também do que eu não queria fazer e clareza da vida que eu queria experienciar. Então, eu acho que vocês confundem muito, na minha opinião. Bom dia, Kali! Nossa, que bom te ter aqui! Eu acho que vocês confundem muito a clareza do que vocês querem viver com o como isso vai acontecer. Eu acho que a grande dificuldade para escolher clareza é porque a maioria da galera fica tentando racionalizar, né? Vamos só dar uma introdução aqui antes de eu ir direto para as pontuações que eu tenho que fazer, que eu quero fazer aqui, né? Para os pontos que eu quero falar com vocês. Mas a gente, quando vai fazer uma mudança, né? Quando a gente vai se transformar, quando a gente vai buscar por novas referências, por novas experiências, por novas coisas que queremos viver, é importante que a gente tenha um ponto para se direcionar, que a gente tenha um caminho, que a gente tenha um ponto B para a gente percorrer esse caminho. Só que esse ponto B, esse ponto de chegada, ele não é algo estático, assim, é aquilo e ponto. Não precisa ser dessa forma, porque na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma mudança de frequência, a gente está fazendo uma mudança de realidade. Então a gente está elevando o nosso padrão. Seja no corpo, você emagrecendo, você perdendo gordura, aumentando o teu condicionamento, a resistência, a tua força. Você está aumentando o padrão, você está elevando, né? Você está saindo de um lugar X e, claro, né, aumentando, subindo, indo para frente. Na questão financeira também, a gente está falando de elevar o nosso faturamento, de elevar o nosso dinheiro na conta, de conseguir vender mais, comunicar mais, crescer financeiramente. A gente está falando de ir para cima. E para que a gente quer ir para cima? Para a gente viver algo de cima, concorda? Que a gente quer viver algo que está em cima, a gente quer ir para frente, a gente não quer ir para trás, né? A gente quer aumentar o nosso padrão, a gente quer elevar a nossa frequência. Então, o ponto não é escolher exatamente o que tem naquela nova frequência. O ponto é entender que a nova frequência é uma referência para que eu me transforme, para que eu vá até lá. Imagina que a gente está subindo uma escadinha na vida, né? Eu quero chegar lá em cima e aí eu tô subindo uma escada. Imagina comigo, eu gosto das analogias. Então eu tô subindo essa escada. No degrau de baixo, eu tenho certos tipos de experiência. Eu vivo certo tipo ali de rolê mesmo. Tem ali tem certa a galera, o lugar que eu vou, as coisas que eu frequento. É nesse andar. Tudo na mesma frequência. Quando eu subo para o andar de cima, existem novas pessoas, novas experiências, novas coisas que eu posso, né, viver. Então, a clareza, gente, é só esse sentido de subida. Eu só preciso entender que eu estou indo para o degrau de cima. E no degrau de cima tem várias experiências que eu posso viver. No degrau de cima tem inúmeras experiências que eu posso viver. Então, assim, se eu quero um carro X, né? E ele custa 100 mil reais, por exemplo. Eu posso chegar, quando eu tiver condição para comprar o carro de 100 mil reais, eu posso talvez nem querer mais aquele carro de 100 mil reais, aquele que eu tinha decidido antes. Eu posso querer outro no mesmo valor. Então, entende que é só uma referência, entende que é só um ponto de chegada, mas que não necessariamente precisa ser aquilo. Então, às vezes, você tá ali, tipo, falando, eu não tenho clareza, não consigo. Porque talvez você esteja tentando escolher uma coisa específica, uma coisa X. E, na verdade, a gente não quer essa coisa X. Ainda talvez você não tenha tanta clareza. Talvez tem gente que tem gente que não. O ponto é você entender que você quer habitar aquela frequência. E aí, quando você chegar naquela frequência, aí sim você escolhe. O ponto é, eu preciso de um motivador para me transformar. Eu preciso de um motivador para guiar as minhas decisões, para guiar o meu comportamento, para guiar as minhas escolhas ao longo do caminho. E as minhas escolhas ao longo do caminho têm que me levar para a frequência de cima. Então, quando eu vejo a galera falando, eu não sei o que eu quero. Cara, só entenda, só decida que você quer subir, né? Eu presumo que você queira subir, que você queira crescer, que você queira se desenvolver, que você queira habitar realidades melhores, né? Mas com frequências mais altas, onde você tenha mais liberdade, onde você possa comprar as coisas que você deseja, onde você possa viajar, onde você possa
onde você tenha saúde, onde você tenha relacionamentos incríveis. Então, presumo eu que seja mais ou menos isso que você queira viver. Só que não se apegue a escolher a coisa assim, tipo, cara, é aquele cara e só aquele cara vai mudar a minha vida. Sabe, eu vejo aquele cara e eu quero, não, tem que ser aquele. Isso é escassez, né? De você achar que no degrau de cima só existe uma opção. Não, cara, no degrau de cima existem várias opções que você pode escolher. Isso é abundância, né? Você perceber que existem infinitas possibilidades para você experienciar. Então, quando a gente vai falar de clareza, é simplesmente, galera, um ponto de referência para eu me caminhar, para eu me trabalhar, né? Perdão. Então, é um ponto de referência para eu me trabalhar. Então, o que eu preciso é um norte, um ponto de chegada. Mas ali eu não sei. Aqui eu vou dar um exemplo mais palpável. Eu quero muito mudar de apartamento. Peraí, um golinho. Eu quero muito mudar de apartamento e eu sei, e eu vejo aqui da minha janela, eu consigo ver toda a região central ali, a região mais nobre, dá pra ver da janela. E eu vejo, assim, vários apartamentos ali na minha frente, vários apartamentos, né? Tipo, sabe quando você olha pro centro e vê um monte de apartamento junto? Eu não sei qual apartamento eu quero e o qual eu vou viver, o qual eu vou morar, qual prédio, qual andar. Eu não sei isso. Não me interessa qual. Interessa a frequência que eu vou habitar, o bairro, a região, o lugar. Vocês entendem isso, gente? Que a clareza, ela é meio que genérica inicialmente, até que eu viva aquele lugar. Aí sim, depois, né, você vai andando, vai caminhando, quando você tá chegando mais perto de lá, aí você vai começar a escolher o prédio, por exemplo, aí você vai escolher o andar. Mas é só quando você já estiver no momento da escolha. Então a galera tá sofrendo muito por tentar escolher algo, mas ninguém sabe desse algo. Eu só preciso entender a frequência que eu quero habitar. Eu só preciso entender para onde eu estou indo. E galera, uma coisa que eu sinto muito, assim, que a clareza pra mim, a única clareza que eu tenho hoje é que eu não quero viver nesse lugar e eu quero viver num lugar de liberdade surreal. Mas que no final de tudo, né, no final das contas, o que importa, na verdade, é o meu trabalho interno. Não é sobre o pulo em si, o salto em si, as coisas em si, o prédio em si, o carro em si, o apartamento. Não. Cara, é sobre o trabalho que eu tive no caminho para fazer aquilo acontecer. É sobre o meu trabalho interno, é sobre o meu desenvolvimento intelectual, mental, físico, emocional. Então, esse desejo que você tem, essa vontade de mudar, essa vontade de ter as coisas, essa vontade de viajar, de experienciar, de whatever que for, é simplesmente um guia para a tua transformação. É simplesmente uma motivação para você se trabalhar, porque se você não tivesse desejos, se você não tivesse vontades, se você não tivesse um ponto a chegar, você iria morrer no mesmo lugar, igual a grande maioria faz, né? A grande maioria vive a vida até os 30 anos. Foi para a faculdade, escolheu um trabalho, comprou uma casa, comprou um carro e acabou. É isso que venderam pra gente a vida inteira. Sendo que, gente, enquanto eu estou viva, enquanto eu estou encarnada, eu estou me trabalhando, eu estou desenvolvendo. Eu tenho que estar me desenvolvendo enquanto eu estou viva. Então, até o final da vida, eu tenho que ter desejo, eu tenho que, sei lá, mudar de casa a cada, sei lá, 3, 4 anos, eu tenho que mudar de carro, eu tenho que melhorar na minha profissão, eu tenho que enriquecer, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que melhorar o meu corpo, eu tenho que. É da natureza humana, né? Se você está aí no flow da vida. Então, a grande maioria deixa de sonhar, deixa de viver ali depois que se formou e comprou a casa. Sendo que não, gente, o desenvolvimento humano ele é inato do nosso ser. A gente precisa desse ponto de chegada para que eu consiga me direcionar para lá. Eu preciso desse ponto de chegada como um motivador para minha transformação. Então, já falei várias vezes aqui, 1 milhão para mim aí, que estamos na busca da plaquinha aqui, essa dos 100 mil, agora estamos na busca do 1 milhão. Não é 1 milhão em si, quando chegou a plaquinha, beleza, chegou a plaquinha, comemoramos, mas a gente já estava pronto para outra. Porque não era sobre a plaquinha na minha mão, era sobre o desenvolvimento, e você vicia quando entra nesse flow. Você vicia nesse flow nesse lance de continuar se desenvolvendo, de continuar descobrindo a vida, de continuar como é que eu posso falar? Desenvolvendo onde você se torna mais disciplinado, mais focado, mais centrado,
onde os estudos são de uma outra maneira, a comunicação é de uma outra maneira, onde você aprende a dizer não, onde você aprende a dominar a sua energia, onde você vence a preguiça ao acordar e você tem que levantar da cama, entende? Então você vai se trabalhando tanto, 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 tanto no caminho, que quando você chega, na verdade, beleza, você já vai querer outra coisa. Então, a clareza, gente, pra mim a clareza é só que eu tô indo pra frente, que eu tô avançando, que eu tô me descobrindo, que eu tô me trabalhando. E aí, claro que essas coisas físicas, né, elas dão um tom de realidade pra minha mente. Elas dão um tom de... Elas dão um tom de... a minha mente, ela precisa entender o que eu quero. Por isso que é bom colocar as marcas, colocar o lugar, colocar o apartamento, colocar o carro. Porque a mente precisa entender que tem algo físico pra eu pegar. Entende? Não é só, eu quero me trabalhar, tá? Mas trabalhar pra quê? Precisa ter um ponto de chegada. Então, por isso que a gente gosta, por isso que a gente quer as coisas físicas, por isso que a gente quer as coisas, as coisas externas. Mas no fundo, gente, é só pro teu desenvolvimento humano. No fundo, a clareza é que você tem que se trabalhar numa pessoa melhor, uma pessoa mais centrada, focada, disciplinada, resiliente, né, que não explode a qualquer momento, que sabe conversar, que sabe sair, sabe chegar. Então, pra mim, a vida é isso, assim. Depois que eu comecei a entender que tudo era um jogo, né? Um jogo. Cada vez que eu passo de fase, é igual videogame. Pra você passar de fase, você precisa de novas habilidades. Você vai ter um poder especial diferente ali. Você vai ter você vai ter um poder especial diferente. Você vai ter aprendido um pouquinho melhor. A primeira fase é bem mais fácil que a segunda. E lá pra matar o chefão é muito difícil. E na vida é a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa. Se eu parar, se eu estagnar lá na primeira fase, né? E aí? E o chefão? E o resto? E as coisas que eu tenho que... E as coisas que eu tenho que continuar me desenvolvendo? Uau, hoje eu vou fazer meu caderno, já ficou bem mais claro. Aí sim, Fer, eu imaginei que tinha alguns pontos que dava pra falar ainda. Ó, muito bom, isso ajuda a gente a sair do estado de dúvida a todo momento. Dúvida é muito ruim, é estagnador. E sim, e a dúvida, gente, essa dúvida tá tão presente porque você tá tentando escolher como, sabe qual? Você tá tentando pensar em como aquilo vai acontecer. Você tá racionalizando, eu quero fazer 1 milhão. Mas você deve estar pensando, meu Deus, mas eu não sei fazer 1 milhão, eu não consigo, como que é? Eu não quero saber, a gente não quer saber. Nesse momento de escolher, nesse momento de ter clareza, eu não quero saber como isso vai acontecer. Eu não faço a menor ideia como eu vou chegar no 1 milhão. Óbvio, agora eu tenho algumas ideias, mas quando eu decidi que isso ia acontecer 2 anos atrás, eu não fazia a melhor ideia de como isso ia acontecer. Foram 2 anos pesquisando, estudando, mentorias, professores, ajuda, para hoje eu ter um caminho para fazer isso. O problema é que as pessoas querem as coisas imediatas, né, de um dia para o outro. A galera tá acostumada com o salário no final do mês, né, com a recompensa rápida ali do final de semana, da cerveja, das férias, sendo que não, né, gente, para construir coisas grandiosas vai ter uma jornada, é um processo, até porque tem muitas crenças enraizadas, você ainda tem a percepção limitada sobre a vida, né, nós temos a percepção limitada sobre a vida, então é um caminho, é uma jornada longa para chegar nessa nova frequência, assim. Eu digo que a gente é igual um elétron, né? Eu vim da engenharia e quando o elétron dá salto quântico, é porque ele... Mais um golinho. Eu falo muito rápido, gente. Às vezes eu falo, meu Deus, vocês estão acompanhando? Tá dando para entender? Eu sinto que, assim, o elétron, ele... Na hora que ele tá dando o salto quântico, na hora que ele vai pular de camada, a física apresenta muito isso, né? O elétron, ele não vai caminhando, caminha e chega na nova camada. Não é uma caminhada até a camada, é um salto até a camada. E a nossa vida é a mesma coisa. A gente trabalha, no caso de trabalhar energeticamente, né? Muda os padrões e treina e disciplina e planta e tudo mais, né? Lei da semeadura também aqui no meio. Então, você faz, aí você pula de camada. Aí você acessa a nova frequência. Aí você vive a nova realidade. Entende? Às vezes as pessoas... Esses dias eu estava conversando com a Bá, até minha mentorada e minha aluna. Ela estava me contando que
Tinha uma menina lá que ela segue, uma mulher que ela segue, e a mulher do nada estourou. Daí ela falou assim, às vezes eu me pergunto, me culpo, por que não acontece comigo? A mulher estourou do nada. Daí eu falei, o ponto é, você acha que foi do nada. Certamente não foi do nada. Se você avaliar um pouquinho a vida dela, você vai perceber que não foi do nada, porque não existe salto quântico sem acúmulo de energia. Não existe salto para nova camada se eu não trabalhei internamente para viver aquela nova realidade. Não existe como. As coisas não são aleatórias, não é do nada que isso acontece. Eu preciso ter trabalho interno, eu preciso ter movimento energético para que eu habite a nova frequência. Aí a gente foi avaliar meio por cima, assim, né? Eu fui lá ver, a mulher tem 2.600 posts no Instagram. Daí ela, sei lá, ganhou 1 milhão de seguidores no último mês, assim, tipo, viralizou. E aí ela tem 2.600 posts. São anos construindo. Foi muita dedicação, foi muita entrega. E aí, claro que para quem vê, parece que é do nada, né? Que o salto é do nada. Mas não é do nada, né, gente? Tem muito trabalho interno. Então a gente tem que ser um elétron, né? Igualzinho um elétron. A gente precisa acumular essa energia, fazer, para daí dar o salto. E aí, esse que é o ponto da nossa live aqui, o salto. A clareza do salto é só que é pra cima e pra frente. Só tenha essa clareza por enquanto, se você não tem as coisas, né? Se você não tem tão claro isso na tua cabeça. Você não precisa saber o que, tipo, certinho que você quer. A cor do lençol, a cor do carro, o carro. Eu nem sei que carro, eu não sei ainda que carro que eu quero ter quando falar de milhões, assim. Nem parei pra pensar nisso. Mas eu coloquei um alvo, um carro de, sei lá, 300 mil, 200 mil, nem sei quantos mil, eu nem parei pra pesquisar ainda. Mas eu coloquei um carro que é muito longe da minha realidade nesse momento para que eu me trabalhe numa pessoa que dá conta de ter aquele carro. Então, quando eu tiver o dinheiro para comprar o carro, aí sim, aí eu vou começar a pesquisar, aí eu vou avaliar as possibilidades que eu tenho, para daí sim eu falar, nossa, agora quero comprar esse carro. Até porque eu nunca parei para pensar em carro, entende? Não tinha um desejo grande no meu coração de carro, assim. Carro para mim era só automoção, assim, locomoção. Mas aí eu entendi que eu precisava desse guia para eu poder me trabalhar nessa pessoa, para eu poder ter mais motivação na hora de acordar cedo, para eu poder trabalhar bem, para eu poder trabalhar muito melhor, para eu poder estudar mais. Entende que é só uma motivação extrínseca, né? A coisa externa é uma motivação extrínseca para o teu trabalho intrínseco. Então você tem um alvo, você tem uma referência para que no fundo você trabalhe internamente e se torne uma pessoa que dá conta de viver naquela realidade. É esse o ponto. Então, gente, não se apeguem. Como que isso vai acontecer? Se vai ser trabalhando disso, vai ser trabalhando daquilo, se é digital ou é online. Isso você vai tendo essas percepções no caminho. E quando vem do nada, quase certa que vai do nada também. Certamente. Tipo, se ganha dinheiro, né? Então, não se apeguem ao como. Tipo, ao que você vai fazer para chegar até lá. Não interessa, sei lá, vamos descobrir no caminho. O importante é você entender e internalizar que você quer ir para frente, que você quer andar, você quer fazer, você quer habitar a frequência de cima. E um macete aqui também, uma coisa que eu percebi bastante, só para aliviar aí também, porque vocês vão vivenciar isso, é quando você quando você tá nessa subida, nessa conquista, e você vai avançando e você vai subindo mais degraus e vai conhecendo mais gente e vai vivenciando novas experiências, eu sinto isso. Que a cada degrau que eu subo, naquele degrau tem gente estagnada, assim, sabe? Que a pessoa tá ali no degrau, faz uma cara. Só que tem pessoas que estão subindo degraus de maneira constante, né? Sem degraus ou degraus. Subindo degraus de maneira constante, sem parar. E aí, quando você chega no novo degrau, as pessoas que estão nesse ambiente, elas estão ali de boa, tomando chimarrão, ficando bem suci, ali só curtindo aquele degrau. E você que tá passando, pelo menos eu só tô passando, porque a subida é infinita, eu só tô passando nos degraus que eu tô passando agora. E aí a galera olha assim e meio que duvida, questiona,
te olha com uma cara estranha, porque você acabou de chegar e já tá ali fervendo, já tá passando. Não sei se vocês estão entendendo a mensagem. Mas eu passei muito isso, assim, sabe? Porque só a gente sabe, né? Da onde a gente saiu, os problemas que a gente enfrentou, da onde que a gente. Da onde mesmo que. Do buraco que a gente saiu e aonde a gente quer chegar. E tem gente que tá estagnado no andar a uma cara. E aí vê alguém com tanta velocidade ou com tanta astúcia, com tanta vontade e julga, e ridiculariza, e desconfia. E aí você pensa, talvez, que quando você subir, quando você alcançar novas realidades, as pessoas vão começar a te como é que eu posso falar? A te valorizar, ou sei lá, vão começar a pagar pau pra você. Não, gente, na verdade, todo degrau que você for, vai ter pessoas olhando com cara estranha. Vai ter pessoas duvidando de você, vai ter pessoas desacreditando da tua capacidade, vai ter pessoas falando coisas de você. Todo degrau que você for. Então, não se apeguem a isso também, porque muitas pessoas não andam e estagnam porque, ai, duvidam de mim, não me apoiam, falam não sei o que, tal, me olham estranho. Dane-se. Vão fazer isso a vida inteira. A vida inteira. Você pode fazer quantas coisas você conseguir fazer nessa vida. Sempre vai ter gente duvidando de você. Sempre vai ter gente olhando pra você e acreditando que você não é capaz. Por isso que, pra quem que você fala dos seus objetivos? Pra quem que você fala? Pra você mesmo, para as pessoas que você confia fielmente e, na verdade, só continua caminhando. E vai. E vai, não importa o que estão falando. Esses dias me mandaram um comentário lá falando do milhão, que queria ver, né? Queria ver eu fazer não sei o quê. Eu falei, então fica aí, então assiste. Fica aí, porque desde sempre duvidam da gente, né? Quando eu falei que ia falar inglês fluente, ia fazer intercâmbio, quando eu não tinha nem R$1 na conta, né? Também duvidaram que eu ia fazer isso. Quando eu falei que ia viajar ao mundo, também duvidaram que eu ia viajar ao mundo. Passei 14 meses rodando o planeta. Quando eu falei que ia construir minha comunidade, trabalhar no Instagram, fazer disso aqui o meu negócio, também duvidaram. Ah, mas trabalhar na internet, online, isso daí é bobeira. E continuam duvidando. E continuam duvidando de tudo. Sempre vão continuar duvidando, gente. Porque, na verdade, as pessoas só estão externalizando a própria incapacidade, né? A própria frustração com ela mesma. Então, esse aqui nem era o assunto da live, mas eu acho que ajuda, porque quando a gente estiver caminhando, quando a gente estiver indo, vai aparecer essa nova galera no caminho ali que vai olhar meio estranho pra você. Mas só vai. Só continua subindo. Não pare de subir. Não tem como parar de subir. Ó, eu já estou sentindo que estou acessando a realidade, apenas confiando na vida. Eu fiz a pergunta sobre clareza. Agora, é isso aí, Bruna. Acho que era pra você mesmo. Maravilhosa. Agora sei como focar pra vir depois ter a clareza do que eu realmente quero. Exato, gente. Ó, o foco é quero subir e quero ir pra frente. Eu quero subir e quero ir pra frente. Só isso. O que vai te ajudar também, a Bruna que é metamorfose, o que vai te ajudar bastante nesse lance da clareza é entender como a realidade é criada, entender os seus pensamentos, dominar as suas emoções, porque olha o que vai acontecer aqui, gente. Se você não tem domínio emocional, se você não tem domínio sobre os seus pensamentos, na hora da caminhada para essa subida, você vai travar, você não vai se achar capaz, você vai achar que não dá conta, você vai, além de que as coisas no externo vão colaborar para que você fique no andar inferior, né, no andar de baixo. Então as coisas começam a acontecer para que você não suba. Ontem mesmo estava falando com uma de vocês, ali eu conversando com ela sobre isso, ela falou, cara, isso é muito verdade, eu falei que ia escrever meu livro, me programei para isso, as minhas filhas ficaram doentes e eu não consegui. Sim, isso vai acontecer. Toda vez que a gente estiver caminhando em direção a uma nova frequência, a uma nova realidade, né, a um novo padrão de vida, a vida vai fazer de tudo para que você fique no andar inferior. Por quê? Porque é uma segurança, né? O subconsciente, ele tá te protegendo de novos desafios, de novas aventuras, ele tá te protegendo do novo, né? Ele protege a gente do novo. Então ele faz de tudo para que você fique no lugar. Por isso que quando você decide mudar, alguma coisa vai lá e colabora para você ficar, para você não ir.
Então você fica doente, alguém fica doente, alguém morre, acontece alguma coisa, você se desestabiliza total emocionalmente para não ir. A gente, nós que temos controle emocional e a gente desenvolve isso, né, dentro da trilha do Metamorfose, é toda preparada para você desenvolver esse controle emocional, para você entender as suas emoções, para você aprender a dominar o seu pensamento, para você conseguir se manter constante no processo. Porque senão você vai ter a clareza que você quer subir, mas você não tem ferramenta emocional para garantir essa subida. Então, muitas vezes, você olha pro negócio ali, você olha pro coisa que você quer, e aí na primeira dificuldade você já para, você já volta. Por quê? Porque você não tem controle emocional para aguentar o tranco. Porque vai ter que aguentar o tranco. A gente vai ter que acordar mais cedo, a gente vai ter que treinar, a gente vai ter que comer bem, a gente vai ter que se alimentar direito, vai ter que beber água, vai ter que dizer não, vai ter que aprender a pensar, aprender a lapidar ideias, a gente vai ter que aprender a fazer isso. E se eu não sei fazer isso, eu não vou. Não adianta ter clareza, sendo que eu não me desenvolvi internamente para dar conta de chegar até lá. Então a clareza é o primeiro ponto, é a referência para você se guiar, né? Para você ir, para você caminhar. Mas se você não tiver desenvolvido esse domínio mental e esse controle emocional, não adianta. Outro exemplo também que tava com a Bá, a gente conversando sobre isso, né? Minha mentorada aí, a gente tava conversando sobre isso na rua, passando daí no carro, assim, daí ela falou, cara, antes do acesso que eu tinha aqui no Metamorfose, eu pensava que eu queria as coisas, eu falava, tá, eu queria morar nesse apartamento aqui, né? Ela dando esse exemplo. Mas eu não sabia como, eu não fazia nada para que aquilo acontecesse. Eu só passava ali e falava, nossa, um dia eu quero ter um desse. Mas tá, um dia eu quero ter... Quantas pessoas não falam isso? Um dia eu quero ter uma chácara, um dia eu quero ter um carrão, um dia eu quero ir fazer o quê? Mas não faz nada para que isso aconteça. Nem começa a movimentação. Por quê? Porque as crenças estão enraizadas ainda, né? Você não tá se enxergando numa pessoa capaz de morar lá. Você nem se acha merecedor daquela realidade. Porque o merecimento vem do fazer. Você não consegue fazer porque as suas crenças estão te impedindo de fazer. Você retroalimenta o pensamento de que, aqui tá bom, não vou não é pra mim, é muito difícil. Então você retroalimenta esse pensamento e não caminha. Então você só passa ali e fala, eu quero um carro desse. Mas tá, o que você tá fazendo pra ter esse carro? O que você tá produzindo todos os dias para ter o carrão, para ter o apartamento top? Então, clareza, gente, a clareza, ela não é assim algo que eu olho e falo, nossa, um dia eu quero ter um desse. E aí não fez nada. Não, cara, a clareza, ela é seguida de um desejo tão profundo, ela é tão profunda no teu coração que você vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Igual quando aconteceu comigo a viagem pelo mundo, por exemplo. Quando eu decidi que eu queria viajar pelo mundo, eu fui dar um jeito de viajar pelo mundo. Eu comecei a vender as minhas coisas, eu comecei a procurar onde eu podia trabalhar por troca de moradia e alimentação. Eu fui dar um jeito, eu queria viver tanto aquela experiência que eu estava disposta a viver do jeito que dava. Às vezes dormindo na casa de estranhos que se tornaram minha família, trabalhando ali no Havaí, trabalhei de carpilote, cortar grama, mas eu estava no Havaí, eu queria aquela experiência. Eu morei no Havaí por quase 3 meses, cortando grama, mas eu queria viver. Eu tinha essa clareza de que eu queria viver, sei lá, solta pelo mundo. Então eu estava disposta a fazer o que tem que ser feito para chegar até lá. Na minha condição financeira, eu não poderia ir para o Havaí e viajar e ficar nos hotéis chiques e não sei o quê. Não! Poderia fazer isso por uma semana. Eu não queria fazer por uma semana. Eu queria fazer por meses. Então, quando você tem clareza exata do que você realmente quer, você vai fazer o que tiver que ser feito. Você vai estar disposta a se colocar em lugares que talvez não sejam tão confortáveis assim. Você vai fazer, você vai tomar ações necessárias para que você chegue lá. Então, quando você fala, tô com dificuldade de encontrar clareza, cara, pare e só perceba que você quer subir, que você quer uma nova realidade, que você realmente quer aquilo e seguido a isso, você vai ter que ter uma decisão muito profunda de todos os dias fazer algo para te aproximar de lá. Cara, todos os dias. Para mim, essa decisão do milhão, por exemplo, e de subir e enriquecer e habitar uma classe social, ela é muito forte dentro de mim. Eu penso nisso o tempo inteiro. É o tempo inteiro eu me trabalhando há 2 anos. Há 2 anos.
eu estudando, eu pensando, eu lapidando as minhas ideias, eu trabalhando as minhas emoções. Cada dia que meu celular desperta e eu quero ficar na cama, eu me lembro do lugar onde eu estou indo. Eu me lembro exatamente do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu me lembro da realidade que eu quero viver e na hora eu levanto da cama. Quando eu estou com preguiça, às vezes já aconteceu, hoje já não acontece mais, mas antes eu tinha preguiça de fazer lives, eu já pensei em cancelar várias vezes. Às vezes de dar mentoria, teve um dia que eu quase dei mentoria de moletom. Naquele dia eu falei, cara, não, isso não pode acontecer. Eu não posso ir lá, tá 30 pessoas pagando o meu negócio e eu lá aparecer de qualquer jeito. Não, isso não pode acontecer. Então, toda hora que eu penso em não fazer, que eu penso em desistir, que eu penso em diminuir o padrão, a qualidade, eu lembro, não, cara, a gente tá indo pra cima. A gente tá indo pra cima. Eu estou subindo. Não tem a possibilidade de eu voltar a dormir quando o celular desperta. Não pode acontecer isso. Falando pra mim e pra você. Porque, cara, a gente tem que estar disposto a chegar nesse lugar aí que você quer chegar. Né? Você tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito para poder viver. Então, se você tem dúvida da clareza, só volte e pense, cara, eu só quero subir, eu só quero ir pra cima, eu só quero viver uma nova frequência. E aí desenha essa nova frequência. Usa o Pinterest, usa os sites de fotos, usa o Instagram das blogueiras, vê as pessoas vivendo aquela vida e queira aquela vida. Quando eu comecei a fazer isso para viajar pelo mundo, eu comecei a seguir diversas pessoas que viajavam pelo mundo, a galera que viaja o tempo inteiro. Então eu tive acesso a essas pessoas, eu via elas o tempo inteiro viajando e aí eu desejava aquela realidade. Não no intuito de inveja, no intuito de eu quero viver aquilo também, eu também posso. Também é meu. É uma possibilidade que existe e eu tenho, né, se eu quero viver, eu tenho o direito de viver aquilo. Então, olhe a realidade das pessoas que você quer viver e deseje elas. Deseje a ponto de você também se trabalhar para chegar até lá. Que é muito fácil falar, é coisa de rico. É privilégio. Não sei o quê. Para você é fácil. Então, torne fácil. Faça escolhas no caminho que vai ser fácil para você também. Porque não sei se vai ser fácil um dia, na verdade, porque não é fácil. Mas o que eu quero dizer é, olhe essa realidade e queira ela também. Deseje ela a ponto de fazer com que todos os dias você faça alguma coisa para chegar até lá. Entendeu? Ontem à noite eu refiz toda a minha rotina dos sonhos depois dessa nova versão e de um tempo lendo o meu antigo. Nossa, gente, essa nova versão do Metamorfose tá sinistra, sinistra. Minha comunicação já tá absurda. Eu mostro o meu caderno também lá, como que eu faço. Eu espelhei a minha tela, mostrei detalhe por detalhe. Falei muito mais do que aqui. Isso aqui é um pedacinho pequeno de tudo que a gente acessa lá dentro. E o mais importante, gente, é você entender como a realidade é formada, entender esse jogo, entender sobre as suas emoções, aprender a dominar o jogo, aprender a realmente entender por que você vive nesse lugar, né, baseado nas suas crenças, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e como que você faz essa transição, e que é possível fazer essa transição. Não é assim, é coisa de rico, é coisa do outro, ele tem isso, eu não tenho. Não, você também pode ter, todos nós podemos ter, desde que eu esteja disposta a fazer o que tem que ser feito. Falei pra Bá, lá que eu tava conversando com ela sobre a mulher que explodiu. Eu falei, faça 2.600 posts de maneira constante que certamente você chegará lá. Certamente você vai chegar. Só que tem que fazer 2.600 vezes. Esses dias alguém me perguntou lá da comunicação. Cara, foram 250 vídeos no YouTube, stories todos os dias nos últimos 2 anos. Gravando, live, aula. É óbvio que eu vou falar bem agora. E muito pior do que eu vou falar daqui a 2 anos pra frente. Mas é todo dia treinando, é todo dia fazendo, é todo dia falando. Então, cara, de clareza, eu acho que pra fechar aqui, que agora eu vou gravar, é isso. O ponto é aonde eu quero chegar baseado em frequência, baseado na experiência, tá? Não se apeguem a marca e a cor do carro. Dane-se isso, a gente não sabe disso ainda. Mas coloca uma referência, né? Pra fechar aqui, mais a questão do relacionamento, por exemplo. Teve uma vez... abrindo aqui na live é perigoso, hein? Mas teve uma vez... que é aberto aqui, né? Mas tudo bem.
Teve uma vez que, tipo, eu já conheci pessoas, eu já conheci homens, já conheci caras, assim, que eu me interessei, né? Que eu falei, caraca, esse é legal. Esse tipo de pessoa, o que fala, o que faz, o treino, o jeito que trabalha, tudo mais, isso é legal. Não significa que eu ia, cara, tem que ser essa pessoa a qualquer custo, tem que ser esse, tem que ser aquele cara. Não, cara. Ele é só uma referência. Eu já entendi que existem os caras que abrem a porta do carro, que são gentis e tudo mais, e que né, tratam a gente como uma princesa e são tudo aquilo, e trabalha com autoconhecimento, com a expansão da consciência, que treina, tal. Eu já vi que existe. Eu já entendi que existe. Eu já me aproximei disso. Mas não significa que tem que ser exatamente aquele. Não. Existem outras pessoas que também convivem naquela realidade, que também vivem, que são daquele mesmo padrão. Hoje eu conheço inúmeros que fazem isso. Então, é muito mais fácil quando eu me abro, assim, pra perceber que a nova frequência que eu tô indo é uma frequência de várias experiências. E aí eu não me apego, tem que ser aquele apartamento, tem que ser aquele carro, tem que ser aquela cidade. Às vezes não. Às vezes eu vou ter uma experiência muito parecida em outra cidade, em outro país. Né? Não importa o lugar, importa a frequência do lugar. Eu percebi isso, gente, quando eu tava no Camboja. É o país mais pobre da Ásia, assim. Eu tava no Camboja e é sujo, tipo, tem muita miséria, assim, muita gente pobre mesmo. Mas tinha muita gente rica. Tinha muita gente rica, não também muita, mas tinha gente rica. Tinha carrão, tinha casona, tinha isso em alguns pontos, assim, você percebia essa discrepância. Ali eu percebi, não importa o lugar que eu esteja no mundo, sempre tem o pobre, sempre tem o rico. Não importa se é nos Estados Unidos, não importa se é na Europa, não importa se é na Ásia, sempre vai ter o que não tem nada, o que gasta tudo, o que vive em condição escassa, o que vive ali reclamando, o que não tem, o que não sabe criar dinheiro, o que vive relacionamentos ruins e o que vive aquilo que você quer viver, a experiência, né, ilimitada. Então não importa, tem muita gente que fala, cara, eu preciso ir para os Estados Unidos fazer dinheiro, eu preciso ir para a Europa fazer dinheiro. Cara, não é isso, não é isso. Não é isso, não é o lugar, não é o lugar físico, é a frequência do ambiente. E frequências, as frequências estão disponíveis desde lá do Polo Norte até a Antártida e tá tudo bem. E essa frequência tá tendo para todo mundo. Entende? O que a gente tá falando aqui é de frequência e não de lugar, e não de coisas. Na verdade, as coisas, ela integra a frequência. Então não importa o lugar. Importa a realidade que você quer viver. Porque tem gente nos Estados Unidos pobre, que depende do auxílio do governo, que gasta tudo que ganha, que tá ali, né, vivendo numa condição financeira totalmente desfavorável, assim como tem gente na Europa vivendo isso e como tem gente no Brasil vivendo isso. E tem gente muito rica nesses lugares também. Então não tem nada a ver com o lugar. Não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o comportamento. Então a clareza é a frequência que eu quero viver. E não importa onde estejamos, não importa todas as circunstâncias, não importa nada. O importa é eu ter clareza que eu quero ir para essa frequência. Entenderam? É isso, gente. O que eu queria trazer, eu acho que ontem eu fiquei pensando, né, como trazer mais pontos para te ajudar a ter clareza. Deu uma clareada para quem tava, Bruna, que tava com a dúvida aí? Deu uma clareada? Eu acho que vou até colocar essa live lá dentro do Metamorfose. Ou vou gravar mais uma parte lá, mas é isso, gente. É você entender que é sobre a referência que você tem, sobre a realidade que você quer viver. Só isso, tá? E aí depois, no próximo passo, lá pra frente, aí a gente vai desenvolver ideias para que você faça, para que você chegue lá, tá? Então agora só escolhe o que você quer viver, meu amor, ilimitadamente. Só escolhe a experiência que você tá afim de viver, sabe? De verdade, assim, tipo, sinta, sei lá, sinta mesmo que você pode viver aquilo que você que você tem dentro do teu coração. Eu quero viver na banheira chique lá, sei lá, eu não sei, eu quero. Experiencia, escolhe alguma coisa para você se trabalhar, escolhe uma referência. No caminho pode ser que você não queira mais a banheira, mas você tá se referindo, você tá se caminhando para lá, você tá caminhando para lá, né? Então assim, só caminha. Caminha em direção a um lugar maior e melhor, assim, que te motive para chegar até lá.
tá bom? Eu nem sei que horas são aqui, mas eu tenho que gravar, gente. Eu espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham um bom dia. E pra quem não é Metamorfose ainda, venha lá dentro. A gente tem muito mais conteúdo sobre isso. Domingo a gente tem mentoria. Então você pode me trazer o teu caderno. Bruna, venha pra mentoria domingo também. Traga o caderno, traga o que você tá fazendo, me mostre. Aí eu te ajudo a colocar detalhes, a entender se está certo, o que você pode fazer pra melhorar, tá? Então, passe pela trilha completa, tá? Vai te ajudar bastante também. E é isso, gente. Bom dia, beijão e até semana que vem.